Olá pessoal, aqui do alto da Serra da Estrela, o ponto mais alto de Portugal, a gente começa o nosso vídeo que vai falar sobre um número que no mínimo é muito curioso. A diferença entre o número φ e o número π é muito mais do que só o h. O número φ, representado pelo número 1,618, é muito importante, por exemplo, na arte. O número φ é geralmente considerado o número mais belo do mundo. Esse número vem de uma série bem famosa em matemática, que talvez vocês já ouviram falar, a série de Fibonacci, que é na verdade uma progressão famosa em que os coeficientes dos termos adjacentes possuem uma assustadora propriedade de irem cada vez mais se aproximando do número 1,618, que na verdade é, como nós estamos vendo, o número φ. Apesar das origens matemáticas aparentemente místicas do número φ, o aspecto surpreendente do número φ foi seu papel como componente básico da natureza. Por exemplo, as plantas, os animais e até mesmo os seres humanos. Todos eles possuem propriedades dimensionais que se encaixam, de certa forma, nessa razão que a gente está chamando de razão φ, ou o número φ. A presença do φ na natureza está além da coincidência. E assim os antigos presumiram que o número φ deve ter sido predeterminado pelo Criador do universo. Os primeiros cientistas, só para vocês terem uma ideia, os primeiros cientistas solenemente anunciaram que o número 1,618, ou seja, o número φ, era a proporção, eles chamavam isso de proporção divina. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar alguns exemplos para vocês verem como é surpreendente esse número. O primeiro exemplo, por exemplo, se você dividir o número de abelhas fêmea pelo número de abelha macho, em qualquer colmeia do mundo, vai sempre obter o número φ, ou seja, o 1,618. Outro exemplo interessante, se você pegar um miolo da flor de girassol, as semelhanças de girassol crescem em uma espiral inversa que a gente chama, né? Ou uma espiral oposta. A razão de cada rotação para a seguinte é sempre assustadoramente igual a 1,618, que é o número φ. Outro exemplo interessante, por exemplo, Leonardo da Vinci foi o primeiro a demonstrar que o corpo humano é literalmente feito de componentes cujas razões proporcionais se equivalem ao número φ. Se você tiver uma trena aí, você pode conferir, tá? Por exemplo, se você dividir a distância que vai do alto da cabeça até o chão, depois dividir o resultado pela distância do umbigo até o chão, você vai sempre obter o número φ, ou seja, 1,618. Você pode fazer o teste aí, que vai dar sempre 1,618. Outra coisa interessante do corpo humano, a distância de um ombro à ponta dos dedos, dividido pela distância entre o cotovelo até a ponta dos dedos, também assustadoramente sempre vai dar o número φ, que é o 1,618.